Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 20 de outubro, o 29º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 18, 1 a 8. É o episódio em que nós temos a parábola contada por Jesus, onde surgem duas personagens nesta parábola, que é o juiz, não temente a Deus, e a viúva com a sua oração persistente. Então a temática da liturgia da palavra desse domingo seria a oração incessante, ou a perseverança na oração. A viúva, portanto, que vinha sempre ao encontro como esse juiz, e, portanto, com uma certa frequência, vinha à presença dele para lhe dizer: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, em resposta, ele vai dizer: eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. E no término dessa mesma parábola, contada por Jesus, ele faz uma reflexão, leva os seus discípulos também e a todos nós a uma reflexão ao indagar: por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? E por fim, a pergunta fundamental é: mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a face da terra? Então, um traço muito interessante e marcante desse significado que a oração tem para nós, na mensagem que Jesus nos traz, é que essa própria viúva, ela é injustiçada, e ela, portanto, vai, na sua fala, revelar a força da oração, com a qual nós também devemos e podemos invocar esse mesmo Deus. Então Jesus vai dizer que o juiz, porém, por muito tempo não quis atendê-la. Por fim, refletiu consigo mesmo, não temendo a Deus, e resolve então atender. Então, assim para nós também, na imagem desta parábola de hoje, temos que dizer: nós devemos rezar com insistência por um duplo motivo. O primeiro é que Deus conhece a nossa fraqueza, a nossa indigência como criatura, e, portanto, nós conhecemos também na fé o próprio amor com que Deus deseja vir ao nosso encontro. Não obstante a nossa fraqueza, a nossa necessidade de oração também, Jesus, portanto, mostra que o Pai, para o qual nós dirigimos, está sempre atento a acolher as nossas súplicas. Contudo, é interessante ainda sublinhar que o sofrimento da viúva não é um sofrimento passivo. Deus não se demonstra indiferente em relação ao sofrimento desta mulher. Ela, portanto, não se conforma com a injustiça diária e interminável que sofre, e a insatisfação e também a não conformidade que geram, portanto, nela a perseverança. Ela vai ao juiz até que este atenda à sua demanda. O juiz injusto é vencido pela perseverança da viúva pobre. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Irá demorar a atendê-los? Jesus, portanto, complementa essa imagem da própria viúva. Então, o sentido do evangelho desse domingo é o chamado à perseverança na oração, que, portanto, tem uma referência à tradição de um Deus que sempre escuta o seu povo, sobretudo nos momentos mais difíceis. Jesus também conta, aí na imagem dessa parábola, aos seus discípulos, esperando deles e também de nós a perseverança, de modo a jamais desistirmos da vida de oração. Eu sempre gosto de dizer que o tripé de sustentação da nossa vida cristã é, sem dúvida, a Eucaristia, a reconciliação e a oração perseverante. Esses são os três elementos fundamentais para nós sustentarmos uma vida de fé. Então precisamos seguir os passos da viúva, mencionada hoje nesta parábola, a qual se dirige ao juiz clamando por justiça todos os dias. Assim também, diariamente, precisamos recorrer a Deus para que Ele nos ajude a enfrentar os obstáculos no caminho, o nosso caminho, que é o itinerário apontado por Ele mesmo, o itinerário da santidade da nossa vida, da vivência da fé, de uma fé esclarecedora e de uma fé testemunhal na igreja e no mundo. A insistência mencionada na parábola de hoje não diz respeito somente a ficarmos repetindo muitas vezes os mesmos pedidos e orações a Deus,
e esperamos sempre que Ele nos dê uma resposta daquilo que simplesmente nós almejamos, mas exatamente ao fato de recorrermos a Ele todos os dias. Então não pode nos faltar a oração, é exatamente o combustível da nossa vida de fé. Então, a exemplo do próprio Cristo, que estava sempre rezando, e também na primeira leitura de hoje vamos ver Moisés, que intercede constantemente pelo seu povo, que está praticamente inclinado a se distanciar de Deus. Então, a exemplo dessa viúva pobre do Evangelho, que possamos crescer em nossa fidelidade e também em nosso itinerário e em nossos exercícios espirituais, na nossa intimidade com Deus, a fim de que possamos progredir também em nossa fé e em nossa confiança em Deus. Que sejamos todos nós perseverantes na oração, sem jamais desanimar facilmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.